Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 2. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 1. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Amém? Amém. Assente-se, por gentileza. Quero pregar sobre 5 verdades sobre o casamento em Caná da Galileia. 5 verdades sobre o casamento em Caná da Galileia. Meus amados, o Senhor Jesus, pelo que nos conta a Bíblia, quando completara 30 anos de idade, ele foi conduzido ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista, que pregava no Jordão o batismo do arrependimento, e muitas pessoas deslocavam-se todos os dias de várias partes da Judéia para irem até o Jordão, para ouvirem a pregação de João Batista e ao mesmo tempo serem batizadas por João nas águas. A Bíblia diz que Jesus também apareceu num certo dia, ouviu João Batista pregando, e por João Batista ele foi batizado. A Bíblia fala que após o batismo ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz a Bíblia que ao findar os 40 dias da provação, ele saiu do deserto e veio para as terras da Judéia, anunciando a mensagem, anunciando o reino de Deus, pregando e convencendo os primeiros discípulos para entrar na obra do discipulado. A Bíblia fala que após convocar os primeiros discípulos, ele começou uma grande obra a fim de que cumprisse o propósito pelo qual ele havia sido por Deus enviado à face da terra. O texto de João capítulo 2 está dizendo que ao terceiro dia após a sua vinda do deserto, terceiro dia após a provação, terceiro dia após ele já ter convocado Pedro, André e os outros 10 discípulos. Nesse tempo, a Bíblia nos faz saber que ele vai sair da região aonde ele estava, a fim de ir para Caná da Galileia, lugar aonde Jesus conhecia muito bem, porque ele havia crescido nas regiões da Galileia. Ali ele havia passado 28 anos da sua vida. É um lugar aonde ele conhecia não apenas geograficamente, mas também ele tinha um certo elo, uma certa aliança emocional com todo o povo que ali habitava. Por certo, havia até mesmo alguns parentes de Maria, sua mãe, uma vez que os mesmos residiram quase a vida toda dentro desta localidade. Jesus ele vai caminhar junto com seus discípulos
discípulos aproximadamente 90 quilômetros para chegar até a pequena vila de Caná, aonde estava sendo celebrado o casamento. E é muito importante quando nós lemos o texto no versículo de número 2, porque no versículo 2 nós vemos a primeira verdade sobre o casamento de Caná da Galileia, ou casamento que era celebrado em Caná da Galileia. E qual verdade é esta? A Bíblia fala que Jesus havia sido convidado para o casamento. É importante observarmos esta verdade, porque a Bíblia, de forma enfática, está elucidando não apenas o convite de Jesus, mas faz questão de também nos deixar claro que os discípulos também haviam sido convidados. Está escrito: e foram convidados Jesus e os seus discípulos. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, principalmente os 3 primeiros livros do Evangelho, os chamados Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber algo muito interessante. Interessante que aonde Jesus ele estava, sempre com ele estavam os seus discípulos. Jesus e discípulos é quase impossível dissociá-los, de maneira que aonde Jesus colocava os pés, em seguida vinham os seus discípulos. Quando Jesus subia ao monte, com Jesus subiam os seus discípulos. Quando Jesus ele ia ao templo, no templo com ele iam os seus discípulos. Quando Jesus pegava o barco para cruzar o mar da Galileia, com Jesus pegava o barco também os seus discípulos. Quando Jesus descia para pregar na praia, com Jesus desciam os seus discípulos. Jesus, ele nunca deixou os seus discípulos. Quando não dava para estar os 12, pelo menos 3 estavam com ele. Quando Jesus foi ressuscitar aquela adolescente, a filha de Jairo, a Bíblia diz que a maioria dos discípulos foram impedidos de entrar na casa, mas pelo menos 3 representaram os discípulos, entrando Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu o alto do Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, a maioria dos discípulos foram impedidos de subir. Porém, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Assim eu entendo que aonde Jesus está, com ele está os seus discípulos. É por isso que Marta, a irmã de Lázaro, ficou tão angustiada naquele dia, quando Jesus foi jantar na sua casa, e Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento, e Marta foi até Jesus, pedindo a Jesus que mandasse Maria ajudá-la com os afazeres. Jesus a repreendeu, dizendo que ela estava afadigada, mas que Maria tinha escolhido a boa parte, a qual dela não seria tirada. E por que Marta está afadigada? É porque Marta está cozinhando para ela, Marta está cozinhando para Maria, sua irmã, Marta está cozinhando para Lázaro, o seu irmão. 3 pessoas. Marta está cozinhando para Jesus, 4 pessoas. Marta está cozinhando para mais 12 discípulos, 16 pessoas. Então entenda a preocupação de Marta em fazer comida para 16 pessoas, sendo que 13 delas acabaram de vir de
uma viagem missionária. Jesus e mais 12 vieram de Jerusalém, atravessaram o Jordão para chegar a Betânia. Imagine comigo que esses 13 missionários estão com muita fome. Agora ela precisa cozinhar para o irmão que trabalha, para a irmã que está com ela e para mais 12 obreiros que estão vindo de viagem missionária. E você sabe que um crente come bastante. Agora imagine colocar comida na barriga de 16 crentes que estão em obra missionária. É uma grande batalha. É por isso que Marta está preocupada. Mas Marta sabe que o irmão Lázaro convidou Jesus. E quem convida Jesus, convida os seus acoplados, porque aonde vai Jesus, com Jesus vai os seus discípulos. Aleluia. É interessante observarmos na igreja, meus amados irmãos, que muitos crentes querem Jesus. Se você perguntar quem quer Jesus, todo mundo quer Jesus. Se você perguntar quem vai levar Jesus para casa hoje, todo mundo quer levar Jesus para casa. Quem quer abraçar Jesus, todo mundo quer abraçar Jesus. O problema é que algumas pessoas querem aceitar Jesus, mas não querem aceitar os seus discípulos. Tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que rola, tem gente que cai no chão, tem gente que fala mistério, tem gente que revela, profetiza, sapateia, entra no manto, porém não conversa com os discípulos de Jesus. Tem uma boa comunhão com o mestre, mas tem um péssimo relacionamento com os discípulos. Fala bem com o mestre, ora, tem um bom diálogo, mas tem aquela velha máxima: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, o meu santo não bateu com o santo dele, o meu sangue não bateu com o sangue dela. Consegue manter um relacionamento com Jesus, mas não consegue manter um relacionamento com os discípulos. A proposta de Deus para nós aqui esta noite é esta: mantermos um bom relacionamento com o mestre, mas não esquecer que é de fundamental importância também mantermos um bom relacionamento com os seus discípulos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante isso. A Bíblia está dizendo que Jesus foi convidado, mas também fora convidado os seus discípulos. Segunda verdade que acontece no casamento, acompanha-me por favor. Você não precisa fechar a sua Bíblia, pode ficar com ela aberta para você acompanhar. Segunda verdade do casamento é esta: o vinho acaba do meio para o final da celebração. O vinho acaba do meio para o final da celebração. É bom que saibamos que a comemoração dessas bodas poderia pegar entre 6 a 8 dias de comemoração. De 6 a 8 dias de comemoração. Quando ia se comemorar um casamento, alguém primeiro sentava, alguém primeiro escrevia, alguém primeiro fazia os planos, alguém primeiro calculava-se os gastos para ver se dá para levar até o final da celebração, para ninguém ser exposto à vergonha. Alguém sentava, alinhava tudo, planejava os gastos. Ao que parece, aqui ninguém sentou. Ao que parece, aqui ninguém planejou. Ao que parece, aqui ninguém colocou em escrito os detalhes dos gastos para esta celebração. E o que acontece no meio da comemoração? O vinho acaba, só que esta informação, ela não vaza para todos os convidados. É interessante, pastor Adão, que a informação não vaza para os convidados. Maria, ela tinha uma informação confidencial, e se esta informação ela vaza para os convidados, imagina o rebuliço que ia ser no meio da comemoração.
O noivo seria taxado como alguém que não tem recursos para manter uma celebração. A família seria taxada como alguém que não faz projeto e por isso o plano é frustrado. Porque quem começa algo sem primeiro sentar para projetar, corre risco de se frustrar lá na frente. Então seria uma grande vergonha. Só que Maria tem a informação, mas Maria não sai falando para qualquer pessoa. Maria tem uma informação confidencial que está acontecendo lá na cozinha. Lá na cozinha, alguém está dizendo assim: pastor Lucas, e agora o que será de nós? Lá na cozinha alguém está dizendo: e agora como vamos fazer para suprir a necessidade de todos os convidados? Lá na cozinha está todo mundo preocupado. Lá na cozinha está todo mundo olhando para o outro, um olha para cá, um olha para lá. E agora, a quem nós vamos recorrer? Lá na cozinha está todo mundo agitado, mas alguém entende que a informação não pode vazar. Irmão, entenda essa verdade. Tem muitas igrejas sendo destruídas, porque tem obreiro pegando coisa da cozinha e repassando para os convidados. Tem muita igreja sendo destruída, porque tem gente que recebe informação confidencial, mas a língua não aguenta ficar gravada dentro da boca. Aí sai falando de coisas que convidados não têm suporte para receber. Aí sai falando de coisas que convidados não têm estrutura para receber. Irmão, entenda uma coisa: tem coisas dentro da igreja que os pastores podem tomar conhecimento e eles não vão se assustar. Tem coisas na igreja que obreiros podem tomar conhecimento, mas não vão se assustar. Mas tem coisas na igreja que, se um membro comum ficar sabendo, ele troca de igreja. Se um membro comum ficar sabendo, ele desvia para o mundo. Então cabe àqueles que receberam a informação guardar a língua dentro da boca e não ficar falando pelas janelas para não comprometer a obra de Deus. Mas Maria é inteligente. Maria é daquelas que, quando descobre um segredo, não sai compartilhando para todo mundo, porque Maria sabe esperar a pessoa certa para compartilhar. Eu venho como profeta de Deus para dizer para alguém: não exponha a sua intimidade para quem não tem capacidade para lhe ajudar a solucionar. Para de ficar expondo coisas íntimas dos seus bastidores para quem vai receber, e ao invés de te ajudar em oração, vai compartilhar coisa íntima com a rodaria. Levanta a mão para o céu, você que pode glorificar ao Senhor. Deus vai levantar pessoa para te ajudar e não para te atrapalhar. Aleluia! Pega na mão de alguém, se você puder, só para nós finalizarmos. Pega na mão de alguém, por gentileza. Fala para ele bem assim: não fale os seus problemas para quem não pode ajudar. Fala: tenha cuidado com crente fofoqueiro. Fala aí para ele. Fala: tem cuidado com crente que gosta de falar da vida alheia. Cuidado, meu irmão. Maria é diferente. Maria sabe das coisas, mas não passa. Aí o que Maria vai fazer? Eu vou esperar chegar aqui alguém que pode me ajudar a solucionar. Quando de repente, olha quem chega na porta da casa aonde o casamento estava sendo celebrado: Jesus. Glória! Quando os amigos lhe faltarem, Jesus sempre vai chegar para lhe dar suporte. Quando os amigos confidenciais lhe faltarem, Jesus sempre vai chegar para lhe dar suporte. Então aguente um pouco mais. Não exponha a sua vida, porque hoje é moda, né, meu irmão? As pessoas expõem as suas, vai para rede social, vai para Facebook, vai para Instagram, vai para Twitter, vai para status do WhatsApp, aí fica se expondo, fica dizendo sobre as suas mágoas na igreja, e além de expor sua própria vida, expõe a igreja também. Aí vai expondo todo mundo, e
aliança, ou se Ele não preparar, que Ele mesmo venha ao nosso encontro para nos dar o seu ombro, para nós desabafarmos as nossas. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis que uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora vieram os credores para levar os meus 2 filhos. Essa mulher poderia ter buscado o rei de Israel, mas ela não buscou. Ela poderia ter buscado, quem sabe, alguns dos ministros do rei, mas ela não buscou. Ela foi aonde? Ela foi atrás daquele que tinha capacidade espiritual para lhe dar um conselho que seja de Deus. Glória! Estou atribulado, estou enraivecido. Aí eu vou atrás de alguém que é mais atribulado do que eu e que sofre mais do que eu para pedir conselho. Meu Deus. Estou chateado com a igreja, aí eu vou atrás de outro que está mais atribulado na igreja do que eu. E aí o que você acha? Sai logo! Sai logo! Tu está esperando o quê? Se tu for, eu vou também. Aí está atribulado no casamento, aí vai lá atrás do outro que está com casamento mais em rebuliço do que ela. Eu estou meio chateado com meu esposo, aquele homem não presta. Estou pensando em largar. Larga mesmo, tu está se desgastando à toa. Larga mesmo, eu também estou quase largando o meu. Vamos, topa comigo, eu largo lá, tu larga aqui, eu largo lá. Então, ao invés de buscar gente que está mais complicado do que tu, busca alguém que seja uma referência espiritual. Busca alguém que ora mais do que você, que jejua mais do que você, que vai mais na igreja do que você. Procure alguém que seja mais crente do que você é, porque se tu buscar alguém que é menos crente que você vai ficar pior do que ele já está. Então vai atrás de alguém que tenha mais capacidade espiritual. A mulher foi lá em Eliseu. Aí Eliseu, o que tu tem em casa? A serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. É isso mesmo. Tu vai entrar na sua casa, peça vasos emprestados aos vizinhos. Não fala para quê? Não está escrito que a mulher deveria explicar a causa. Peça vasos emprestados. Só isso. Só isso. Entra na sua casa e fecha a tua porta, porque ninguém precisa saber o que você está passando dentro de 4 paredes. Fecha a tua porta, profeta. Mas eu não preciso falar o porquê de pedir emprestado, não. Só peça. Quem quiser dar, que dê. Se não der, bate na outra porta. Só peça emprestado. Faz o que depois? Corra para sua casa. E faz mais o que? Pega seus 2 filhos, que são aqueles que desfrutam ou passam da mesma prova que tu. Faça o que agora? Tranca a porta da sua casa. Pastor, mas Deus opera milagre de porta fechada. Sim, fecha a tua boca e fecha a tua porta. E quando você fechar sua porta e parar de expor suas intimidades, o azeite vai ser multiplicado através da boca. Mas a gente tem que apanhar bastante para aprender essas coisas, né? Aleluia! Não vamos ser fariseus aqui. A gente tem que apanhar muito para aprender essas verdades, mas a gente apanha, mas aprende. Mas quem quer viver a vida toda apanhando não é crente, é estupidez. Então a gente apanha, mas aprende. Depois de aprender, eu não saio falando mais nada. Aonde está o profeta Eliseu? O profeta Eliseu dessa igreja está aqui do meu lado. O profeta Eliseu dessa igreja está aqui do meu lado. Eu preciso identificar aonde está Eliseu. Aleluia, Jesus. Já conseguiu identificar aonde está o Eliseu que você precisa para expor a sua necessidade? Mas ao invés de ir para Eliseu, tu vai atrás daquelas irmãzinhas lá, não é? Atrás das irmãzinhas do WhatsApp, aquelas irmãzinhas do grupo, que só ora no grupo, mas não ora em lugar mais nenhum. Desse jeito. Aí ficar no grupo mandando áudio de oração de 7, 10, 20 minutos. Eu não ouço esses negócios. Fica orando em grupo, vai orar no monte, vai orar na igreja. Faz campanha na igreja, não vai orar. Faz campanha no monte, não vai orar. Agora quer ficar orando no WhatsApp, não vem com essa conversa não, meu irmão. Sai desse grupo, sai dessas panelinhas que falam de oração.
certa, está vindo Jesus. Quando Jesus botou o pé no lugar da celebração, aí Maria chegou. Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus passando a informação para quem andava com ele. Porque tem coisa que eu posso saber, mas nem tudo que eu posso saber, aqueles que andam comigo devem saber. Eita, que Deus está falando aqui, hein? Nem tudo que eu mereço saber, aquele não, pastor, tem que contar porque é amigo, mas o amigo do meu amigo também é Deus. E o amigo do meu amigo também possui um amigo. E o amigo do amigo que é amigo do meu amigo tem outro amigo. E o amigo do amigo que é do meu amigo que também possui um amigo bendito tem outro amigo. Mas eu confiei tanto nele, pastor. Só que ele confiou no outro também. Te conta uma coisa, tu não conta para ninguém não. É aquela velha máxima de amizade segura, não é? Vou te contar uma coisa, tu não vai contar para ninguém não. Claro que não, pode te contar. Aí depois ele vai lá no outro lá. Eu vou te contar uma coisa, se eu te contar tu não conta para ninguém não. É claro que não, pode te contar. Aí o outro vai no outro. Se eu te contar uma coisa, tu não conta para ninguém não. É claro que não, pode contar. Aí quando você pensar que não, toda a cidade de Guarapari está sabendo de algo que não era para ninguém saber. Só Eliseu. Ou só Jesus. Aí Maria foi nele, Senhor, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus entra com a terceira verdade sobre o casamento. Ele disse, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Diga para duas pessoas próximas a você, Jesus tem uma hora certa para trabalhar. Não fala direito, fala, Jesus tem uma hora certa para agir. Quem concorda comigo glorifica ao Senhor. Deus tem o tempo certo para agir. Irmão, nós precisamos entender o tempo de Deus. Quem não entende o tempo de Deus sempre passa aperto, mas quem compreende o tempo de Deus é diferente. Eu não vou falar que Deus tem um relógio no braço, mas Ele adora trabalhar com hora marcada. Eu não vou falar que Deus tem uma agenda no céu, que Ele escreve as coisas, mas eu vou falar que Deus gosta de trabalhar com o processo agendado. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento dele, e nós não entendemos o tempo de Deus. É por isso que a gente se aborrece, é por isso que a gente fica atribulado, porque a gente não entende o tempo de Deus. A Bíblia fala no livro do Gênesis, capítulo 15 e versículo de número 13, Deus disse a Abraão, Abraão, eu farei a sua descendência ser incontável, como as estrelas que estão no céu. Aí Abraão disse, mas como vai ser isso, Deus? Porque eu ando sem filho, e o único que tem na minha casa é o Damasceno Eliasar. Aí Deus disse, fica sossegado, eu vou enviar a sua descendência para uma terra estranha, e nessa terra eles serão peregrinos, e nessa terra como peregrinos serão afligidos por 400 anos. Foi o que Deus disse. Deus não disse 300, Deus não disse 500, Deus disse 400 anos. E Deus vai trabalhar em prol daquilo que Ele fala. Você acredita que Deus trabalha em cima daquilo que Ele fala? Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não fala. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Assim será, disse o profeta, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para Ele vazia, sem antes não cumprir aquilo que lhe apraz, ou aquilo pela qual ela foi designada. É por isso que muitas profecias não se cumprem, porque o homem fala e não é Deus falando. Quando é Deus que fala, Ele se responsabiliza para cumprir. Disse Jeremias, o que tu vês? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse Deus, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Quando Deus fala, o Senhor cumpre. Levante a mão para receber esta palavra. Deus falou o que vai fazer. Então Deus manda dizer para alguém
acalma o teu coração, porque a hora de Deus ela vai se manifestar. E quem toma posse levanta, abre a boca para a glória. É tempo. Deus fala, está falado. Quando Deus marca, está marcado. Quando Deus determina, está determinado. Algumas coisas podem acontecer para contrariar o tempo de Deus. A Bíblia fala que Israel estava lá no Egito sofrendo, passando prova, passando luta, sendo perseguido, sendo prejudicado, sendo afligido. A Bíblia nos faz saber no capítulo de número 2 que Deus vai começar a trabalhar, porque o povo estava sofrendo. Quando chegamos no ano 350, daqueles que Deus havia falado, nos 400, diz a Bíblia que um varão chamado Arão tomou uma mulher chamada Joquebede, e a Bíblia fala que eles vão ter um filho cujo nome é Moisés. Quando Moisés nasce, Israel já estava no Egito há 350 anos, mas Deus não falou 350, Deus falou 400. Quando Moisés faz 40 anos de idade, Moisés estava passeando ao redor do palácio, percebeu que um soldado egípcio estava oprimindo um escravo hebreu. Ele matou o soldado, ocultou o cadáver na areia e voltou para casa. Quando Moisés nasceu, os anos já eram 350. Quando Moisés fez 40 anos, 40 somados aos primeiros 350, já dava-se 390 anos. Mas Deus não disse 390, Deus disse 400. Pastor, o que está acontecendo é Deus já preparando uma forma de arrancar o povo do sofrimento. Quando Moisés foi lá e feriu o soldado, no outro dia já está ele passeando novamente, Marcelo. E sabe o que diz, profeta? Que ele percebeu, o evangelista, que estava dois irmãos brigando. Aí Moisés foi apartar a briga, separar a confusão. O irmão que estava batendo disse: quem foi que lhe constituiu por juiz aqui sobre nós? Tu está pensando em matar um de nós aqui como tu matou o soldado ontem e ocultou o cadáver na areia? Aí Moisés pensou: vazou essa informação, eu preciso fugir. Aí Moisés foi para o deserto e ficou mais 40 anos em Midian. 40 anos com 390 dá 430, mas Deus não disse 430, Deus disse 400. Pastor, o que está acontecendo no texto? É simples. Com 390 anos, você vai perceber no capítulo 1 que eles não estavam aguentando o sofrimento e começaram a clamar a Deus. E começaram a pedir socorro. Por causa das cargas, começaram a sofrer. Deus está olhando para Israel, olhando para o tempo e pensando: falta 10 anos ainda. Falta 10 anos ainda. E o povo está lá embaixo sofrendo, clamando, angustiado. E Deus está olhando para o tempo e está dizendo: falta 10 anos. Falta 10 anos. Alguém disse lá no mundo bem assim: Deus tarda, mas nunca falha. É mentira de Satanás. Deus não tarda e nunca falha. Ou Deus vai chegar na hora marcada, ou Ele vai antecipar o processo de sua operação, por não suportar ver o sofrimento do fiel. Ou Ele trabalha na hora que Ele marcou, ou Ele vai antecipar o processo. Aqui Ele está antecipando 10 anos, mas Israel não entendeu, afugentou Moisés. E por não entender o tempo de Deus, vão sofrer 30 anos a mais daquilo que Deus havia falado. Meu Deus. Quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo na igreja porque não entenderam o tempo de Deus? Aí Faraó, chicote em Israel. Chicote em Israel. 30 anos a mais, chicote. Por quê, pastor? Porque não entenderam o tempo de Deus. Quantos crentes que estão sofrendo na igreja, sendo chicoteados por Faraó, porque não entenderam o tempo de Deus? Fizeram na hora errada aquilo que Deus havia falado para fazer. Casaram na hora errada, compraram na hora errada, trocaram na hora errada, agiram
agiram na hora errada e hoje estão precisando aprender da pior maneira possível, tomando chicotada da provação, chicotada da enfermidade, porta fechada, grandes batalhas. Alguém está olhando, Deus, o que está acontecendo é o céu dizendo para alguém: se tu não entendeu o tempo de Deus, não faça nada, cala a boca e fica sossegado. Não mova um passo sem primeiro Deus não falar. Glória. Faz um carinho na mão do vizinho aí, só para nós orarmos. Faz um carinho, fala bem assim: entenda o tempo de Deus. Obrigado, Jesus. Fala bem assim: entenda a hora certa de fazer as coisas. Fala, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com o seu tempo. É necessário entendermos o tempo, pastor. E o povo vai sofrer 30 anos a mais, mas Deus é misericordioso. E quando deu 430 anos, olha Deus mandando Moisés de volta para arrebatar Israel do Egito. É Deus dizendo: permiti vocês sofrer para aprenderem o meu tempo, mas eu vou tirar vocês do sofrimento. Cantares 2, versículo 11 e 12. O inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Quem tem mão para receber essa palavra, levante-a. Há um tempo de vitória chegando sobre a vida de alguém de Deus. Há um tempo de renovo do céu chegando sobre a vida da Palassubi na Arábia. Há um tempo de vitória chegando sobre a casa de alguém aqui na noite desta sexta-feira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Quem recebe a primavera de Deus, abre a boca para adorar. Mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Você pode ser profeta da vida de alguém, diga: o relógio de Deus está trabalhando pela sua vida. Aleluia! O relógio de Deus está trabalhando ao nosso favor. E o relógio do céu não para, não acaba a pilha, não acaba a bateria. Ele está trabalhando ao nosso. Entendendo quem pode dar glória a Deus. O relógio de Deus. Eu vou sentir a presença de Jesus. Glória a Deus. O relógio de Deus está trabalhando ao nosso favor. Satanás falou que não tem mais jeito. O diabo soprou no ouvido de alguém e disse: não tem mais solução. Mas o céu está dizendo: o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando. E quando chega, minha irmã, ele arranca a enfermidade, arranca a doença, desfaz as obras do diabo, quebra macumba, desfaz feitiço. Quando o tempo de Deus chega, não é chegada a minha hora, é ele dizendo: eu tenho tempo para fazer. Eita Deus, eu tenho tempo para trabalhar. Aí, oh, aleluia, remar, a Súria, remando de faço. Aí Maria olhou para os funcionários e disse assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Aleluia. Quarta verdade, o milagre que se manifesta pela obediência. Aleluia. Faça tudo o que ele mandar. Quem vai mandar? Ele. Ele quem? Esse convidado aí. Mas com essas vestes, porque Jesus ele não mudava a veste para fazer parte de nenhum tipo de comemoração. Ele sempre usava vestes simples, as mesmas vestes que ele utilizava para pregar. Eram as vestes que ele usava para ir para todo o lugar. Alguém está olhando ele?
Ele, com essa sandália, é para fazer o que ele manda. Com essa roupa simples, sim, é ele. Tudo que ele mandar, vocês executam. Irmão, é porque eu não preciso ficar gritando ou pulando ou dando uma retada para você sentir que tem autoridade. A autoridade não está no grito, não está no pulo, não está no martelo. A autoridade você não percebe quem tem, você só entende que tem quando Deus resolve se manifestar. Às vezes a pessoa está de roupa simples, está de chinelo e tem mais autoridade do que quem está bem trajado e entende essa verdade. É simples, mas faça tudo o que ele mandar. Estava colocada no campo 6 talhas de pedra, que era usada para a purificação dos judeus. 6 talhas. Cada talha, diz o texto aí, cabia 2 ou 3 metretas. Cada metreta é cerca de 40 litros de água. Então, em cada talha pegava aproximadamente 80 litros. Então, se nós temos 6 talhas, cabiam-se aproximadamente 480 litros de água, uma caixa pequena de 500 litros. Essas talhas ficavam na entrada. Toda pessoa que chegava na festa lavava-se as mãos, purificava os pés, lavando-os para entrar na comemoração. Só que as talhas estão vazias. Isso quer dizer que toda a água foi consumida pelos primeiros convidados que chegaram. Por estar vazia, quer dizer que o responsável por fazer a manutenção e repor a água ficou tão envolvido com a festa que esqueceu da sua responsabilidade. É por isso que as talhas estão vazias. Se as talhas estivessem cheias, o milagre aconteceria mais rápido. 6 talhas, essas talhas representam o homem. Porque o número 6 da Bíblia representa o homem. O homem foi formado no 6º dia. Então, se essas talhas que representam o homem tivessem cheias, o milagre aconteceria muito mais rápido. Pelo fato de as talhas estarem vazias, vai demorar muito mais para o milagre ser operado. Por quê? Não tem poço dentro de casa, o poço fica fora da vila. Vocês se lembram? João capítulo 4, a mulher samaritana, o poço ficava perto dos montes. Então alguém vai ter que sair de dentro de casa, vai ter que sair de dentro da vila para buscar água fora. Olha a trabalheira que vai dar, só porque alguém deixou de cumprir a sua missão. Agora as pessoas, entenda, pastor Lucas, vão ter que pegar as talhas pesada, um homem de um lado e um homem do outro, para conduzir a 6 talhas, 12 pessoas, e vão ter que ir andando, fora da vila, para depois pegar com o cântaro a água no poço, jogar na talha, encher a talha e voltar devagar para retornar e chegar lá no local onde as talhas, onde a festa está sendo comemorada. E Jesus está parado no campo, de braço cruzado, esperando quando vocês encherem as talhas, o milagre vai acontecer. Maravilha, Deus. Para de questionar porque as coisas não acontecem, vai encher essa talha. Para de ficar falando que os irmãos são ruins, que a igreja não presta. Vai encher você a sua talha. Porque a gente é bom para falar dos outros. A gente é bom para falar que o pastor está assim, que a igreja está assado. Mas a gente é péssimo para ir buscar e encher a nossa talha para o milagre acontecer. O milagre não acontece porque os irmãos não estão orando. E você está orando? O fogo não cai porque a irmã que cantou não tem repertório. E você está enchendo a sua talha. Não acontece nada porque o pregador é fraquinho. Mas o pregador pode ser fraquinho, mas você está enchendo a sua talha. Diga para 1 ou 2 aí que é milagre e enche a talha. Tu vai até talvez não gostar, mas eu vou insistir
Maravilha, Deus. Em nenhum momento houve um passe de mágica. Jesus não tinha uma varinha de condão. Jesus não utilizava um abracadabra, um alakazam. Jesus não é mágico, Jesus é profeta. Ele não falou nada, ele disse: enche as talhas. Só isso. E eles iam e enchiam. Iam e enchiam. Iam e enchiam. Agora entenda: enquanto eles vão e voltam, a água que era trazida era transformada instantaneamente em vinho. Aleluia! Por que, pastor? Porque Jesus mandou. E quando o homem se dispõe a fazer o que Jesus manda, o milagre acontece naturalmente. É obediência, é a manifestação da transformação pela obediência. Se eu ando a vida toda na igreja como talha vazia, desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra, desobedecendo a igreja, eu vou viver a vida toda encostada no canto como talha vazia. Mas quando eu me dispor a obedecer a Deus, o milagre começa a acontecer na vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Mudou mesmo, mudou. E quem foi que viu? Ninguém percebeu de imediato. Aí Jesus falou: pega uma porção e dê para o mestre-sala, que era aquele que trabalhava na organização, o mestre de cerimônias, aquele que estava cuidando de tudo, o responsável por toda a organização. Alguém pegou uma porção da água agora feita vinho e colocou para ele provar, porque não dá para passar para os convidados se alguém testificar que o negócio é saudável. E ele, quando tomou, nossa, isso aqui está diferente. Como que aconteceu isso? Não dá para saber, não é? Porque quando a gente está fazendo o que Jesus manda, a gente nem percebe quando certas coisas começam a acontecer. É em você fazer o que Deus manda. Jesus vai restaurando o seu casamento sem você perceber. É você fazendo o que Deus manda, Jesus vai trabalhando na sua espiritualidade sem você perceber. Quando você parar para tentar, você vai olhar e falar: nossa, aconteceu, eu nem percebi. É porque quando a gente obedece, coisas como essas acontecem. Ele foi passando assim, foi passando. Alguém disse bem assim: poxa, está diferente isso aqui. Porque em toda festa eles servem primeiro o melhor vinho. Aí depois que já está todo mundo fora da sobriedade, alegre, aí eles servem o vinho inferior, porque ninguém tem mais poder de discernimento para distinguir entre sabores. Nossa, esse aqui é bom, hein? Essa marca aqui é ruim, hein? Então está todo mundo já alegre, aí a gente passa o pior. Mas vocês fizeram diferente. Jesus. Vocês guardaram o melhor para servir no final. É porque festa que Jesus chega sempre será assim. Festa que Jesus chega, o melhor sempre fica para o final. Eu vim com uma palavra de Deus para entregar na vida de alguém. Alguém que já olhou para os lados, já olhou para cima e disse: meu Deus, agora acabou. E o céu está dizendo para alguém: não acabou. O melhor está para se manifestar. O melhor está para se manifestar. Quem recebe essa palavra, eu quero ouvir barulho de glória a Deus. O melhor Jesus está reservando. Só quem pode adorar. O resultado ele faz. Fica de pé comigo se você puder ficar. Fica de pé comigo só se você puder ficar. Segura na mão de alguém que estiver bem próximo a você. Isso. Obrigado, Jesus. Eu não finalizei, só quero introduzir essa conclusão para você receber essa palavra. Pegou na mão? Muito bem. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Você pode dar glória a Deus? Amém. Quando Jesus chega, no fim, ele proporciona um novo começo. Você concorda?
Para os organizadores e para Maria, era o final da festa. Acabou o desastre, acabou o vinho. Seremos alvo de comentários em toda a Caná da Galileia. Tu foi naquela festa lá, que fiasco, hein? E aí, tu foi lá naquela comemoração, que festa desagradável, hein? E aí, tu foi lá, que fiasco, hein? Imagina os comentários que seriam, né? Imagina os comentários. Só que Jesus, no final, ele proporcionou um novo começo. Obrigado, Jesus. Então receba essa palavra de Deus, porque talvez você chegou no limite e está dizendo, cheguei no final. Aí Deus está dizendo, te permite chegar até aqui para me dar experiência e vou lhe abrir um novo caminho. Não há momentos na nossa vida que a gente olha assim, na oração, a mais íntima, Deus, cheguei no limite, agora eu não passo, daqui não dá para ir. Não tem crente, sabe, né? Você fica assim porque você sabe que é assim. Se aqui ninguém ainda fez essa oração, um dia vai fazer. Jesus. Senhor, agora acabou, não dá mais. Obrigado. Cheguei no meu limite. É aí que Jesus se manifesta. Aleluia. E diz para alguém, não é seu limite. Te permitir viver tudo isso só para lhe dar um pouco mais de experiência. Aí quando você pensa que está tudo acabado, olha Deus abrindo um novo caminho. Um novo horizonte. Deus manda dizer para alguém, há uma nova oportunidade, há um novo tempo de Deus chegando, é tempo de restituição. Quem pode adorar o Senhor, deixa eu quero orar, você pode fechar os seus olhos. Olha, a missionária Selma, tu pode cantar um hino aqui para nós, minha santa, vem para cá. Isso, não se assusta não, vem para cá, vem para cá. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você. É impossível você não dar glória a Deus agora. É impossível você não adorar o Senhor neste momento. Jesus chegou na vila para dizer, vou fazer milagre, vou trabalhar, vou transformar, eu vou levantar, vou abrir a porta, vou reparar, chamar, vou jogar barreira, vou mostrar. Quem pode adorar, recebe a graça do Senhor, recebe a graça de Deus. Deus não vai deixar permanecer da maneira que está, Ele vai mudar esse cativeiro. Abra a boca para dar glória, eu vou te abençoar agora. Eu vou na começa da glória. Quem tem glória vai mandando glória. Quem tem aleluia vai mandando aleluia. Quem tem liberdade para adorar, vai adorando a Deus agora. Vai adorar a Xandarábia. Vai adorando a Deus, eu vou deixar você dar glória, depois eu oro. Eu vou deixar você adorar, depois eu oro. Quem pode dar glória, quem pode dar glória, quem pode dar glória ainda não é feita, quem recebe. Remara, Xandarábia. Quem tem glória, aumenta o volume agora da sua adoração. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem levar. Deixa eu ver quem pode adorar. Ali já tem crente